a gente vai estar passando hoje. Bom, pessoal, vamos lá. Vou começar a falar um pouquinho sobre reprogramação mental. O que é a reprogramação mental? Bom, a reprogramação mental nada mais é do que a gente utilizar dos nossos pensamentos, dos nossos diálogos internos, para que a gente consiga atingir um melhor resultado. Fazer toda a reprogramação de crenças, reprogramação dos nossos valores, mudar os nossos comportamentos para que a gente consiga atingir tudo aquilo que é possível alcançar. Caio, mas por que você fala de reprogramação mental, né? O que tem a ver computador com a mentalidade, com mente? O que tem a ver tudo isso? A gente vai partir do princípio hoje, a gente vai falar sobre software e sobre hardware. O que seria o hardware? O hardware, para quem não conhece a parte de computador, a parte de periféricos, é toda a parte física de um computador. É um teclado, é um mouse, é a memória RAM, é o HD, né? Então é o monitor. Então tudo isso é um hardware. Se a gente for tirar do lado do computador e trazer para um celular, é a tela, né? O que tem dentro do celular é o processador, é a capacidade de memória. Então tudo isso são os hardwares de um periférico, que a gente chama. E o que são os softwares? Os softwares são os programas instalados nesses hardwares que fazem com que você tire o maior potencial, maior chance de uso, maior capacidade desses periféricos. O que acontece muito? Provavelmente você deve já ter comparado alguns celulares, alguns computadores que têm a mesma configuração, têm a mesma especificação técnica, porém roda com capacidade diferente. O que acontece? Nesse computador, nesse celular, provavelmente tem um software otimizado para rodar naquele sistema. Os componentes podem ser os mesmos, mas o que faz a diferença dentro de um hardware é o software. E o que a gente pode fazer trazendo isso para o corpo humano? O corpo humano, se a gente for comparar como um hardware, o corpo humano é todo o nosso corpo, é um braço, é a perna, é o nosso cérebro. O nosso cérebro é um corpo, é uma parte física do nosso corpo. Ela não é uma parte imaginária. Se você cortar o cérebro no meio, você não consegue achar os seus pensamentos ali dentro. O cérebro é um órgão, é algo físico, né? Os nossos olhos, os nossos braços. E o que diferencia as pessoas que têm resultado das pessoas que não têm resultado? Você já parou para pensar? Tem até um caso que tem alguns irmãos gêmeos que tiveram a mesma criação, os mesmos ensinamentos dos pais, porém um consegue ter resultado e o outro não. Então, o que diferencia uma pessoa que tem os mesmos periféricos, o mesmo hardware, não chegar no resultado que ela quer chegar? O que diferencia é o software que ela tem na mente dela, que é a mentalidade, é o pensamento, é a forma como ela encara a vida, são os filtros mentais que ela tem. Então, se a gente parar e pensar por esse conceito, eu quero que você faça uma autoanálise. Qual que é o software que está rodando dentro de você? Será que você realmente é um ser limitado? Ou é o seu software que não está fazendo com que você alcance o resultado que você precisa? Qual é o tipo de mentalidade que você tem que ter para chegar no mesmo resultado que uma pessoa de alto nível tem? Ela tem ela tem o braço, ela tem perna. Às vezes a pessoa é mais gordinha que você, é mais magrela que você e ela tem o resultado. Por quê? É a mentalidade que está rodando nesse hardware dela que faz com que ela alcance os resultados. Ah, mas às vezes a pessoa nasceu em berço de ouro? Não. Quantas pessoas você já não ouviu falar que quebraram e quebraram várias vezes e após quebrar, elas conseguiram criar novos negócios e se reestruturar e se reerguer? Porque ela tem uma mentalidade empreendedora, ela tem uma mentalidade de sucesso que tudo que coloca na mão dela
ela faz alcançar aquele resultado, ela faz chegar naquele resultado. Tá fazendo sentido para todo mundo? Pode colocar nos comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta, vai colocando nos comentários que eu vou falando para vocês. Ó, essa live, ela não está sendo divulgada, tá? Então, essa live só entrou quem tem o link, então fiquem despreocupados. Só para quem eu mandei, eu compartilhei nas minhas redes, porém, só quem tem o acesso ao link que entrou, tá ok? Então, se vocês quiserem comentar, conversar, pode estar conversando, falando que a gente vai trocando ideia aqui durante a live também. Eu quero a participação de todos. Então, partindo desse conceito de mentalidade, desse conceito de software, a gente tem outros quesitos, né, outros componentes desse software que compõem um software como um todo. Se a gente olhar um sistema operacional, o sistema operacional é um Windows da vida, é um iOS, né, é um macOS. Esse é um sistema operacional. Mas o que faz ele rodar melhor ainda os outros componentes que estão dentro dele? São os programinhas instalados dentro dele. São os programas que são instalados que fazem com que os periféricos rodem de uma melhor forma. Ou programas que fazem que você tire uma qualidade de imagem melhor, que você consiga jogar um jogo numa qualidade de vídeo, de desempenho melhor, porque esses programas, esses softwares, dentro de um outro software, faz com que você rode um sistema utilizando 100% da sua capacidade. Então, eu quero que você depois faça uma autoanálise. O seu sistema operacional, nós vamos chamar hoje de sua identidade. E dentro da sua identidade, tem vários outros programas que fazem com que você consiga ou não chegar no resultado que você quer. E qual que é o sistema operacional que está rodando na sua mente? Quero que você pare e pense um pouquinho. Qual que é o sistema operacional que roda? Então, pessoal, ó, quando a gente fala de identidade, a gente vai partir do seguinte princípio. Toda vez quando a gente nasce, quando a gente chega a esse mundo, nós viemos com o nosso HD, nosso banco de dados vazio. A gente vem com a nossa memória limpa, a gente não vem com nenhuma configuração e sem saber para que a gente vai ser utilizado. Mas só que a gente sai de fábrica para um motivo. Quando um computador com altos índices, altos números de componentes ali, com hardware bem parrudo, ele sai da loja para você só fazer o básico. Imagina você que você compra um computador gamer de 15, 20 mil reais só para escrever, só para fazer trabalhos da faculdade, fazer TCC, escrever no Word e Excel. Você já parou para pensar nisso? Isso é um computador que não está fazendo aquilo que ele saiu da fábrica para fazer. É você não sendo aquilo que você saiu de fábrica para fazer. Você é um computador, você é um PC gamer que normalmente está fazendo trabalhos muito simples, trabalhos muito pequenos, coisas leves, coisas do dia a dia, e não está usando todo o potencial que você poderia usar. Você sai de fábrica com esse sistema operacional tão poderoso, porém, na hora que você começa a utilizar, você utiliza nem 1% dele. Você começa a não saber quem você é. Tá fazendo sentido?
Então, depois eu quero que vocês façam uma autoanálise e escrevem quem que vocês são. Vocês saíram de fábrica para alcançar o quê? O que vocês querem alcançar, né? Vocês, né? Na analogia de PC Gamer, vocês saíram para fazer o quê? Vocês saíram de fábrica para rodar, para fazer trabalho de escola? Então, depois vocês fazem essa autoanálise. Depois que a gente tem a identidade, que é o nosso sistema operacional, nós costumamos falar que dentro do nosso sistema começam a ter os bloqueios do nosso sistema. Porque quando a gente não consegue utilizar e não utiliza o nosso mecanismo da melhor forma, não utiliza o software da melhor forma, o nosso software começa a bugar, começa a travar, começa a ter bloqueios, porque você era para estar utilizando o máximo de um potencial e você de repente começa a ter um comportamento mediano para pequeno. E a hora que vê, você já não tá, ele está rodando muito menor o desempenho dele de um computador residencial, do que um computador, né, do que uma mentalidade que a gente vai falar mediana, uma mentalidade pequena, e você não está usando tudo aquilo que você pode usar por conta do que? Dos seus bloqueios. E qual que é o primeiro bloqueio que me afeta muito esse nosso sistema mental? É o bloqueio de autoimagem. E o que seria esse bloqueio de autoimagem? Eu quero que vocês pensem o seguinte: você, como eu disse lá atrás, você saiu de fábrica zerado, né? Você saiu de casa, de fábrica, com nada no seu banco de dados, né? Sem nada no seu HD. Porém, quando você nasce, o seu banco de dados vai registrando todas as experiências, os ensinamentos que os nossos pais, que os nossos irmãos, que os nossos avós, que os nossos tios, todos os que são próximos a nós, vão nos moldando, vão nos enchendo o nosso HD, colocando todos os bancos de dados, todos os filtros e as referências de mundo na qual a gente não tinha. E aí a gente cresce e passa a enxergar o mundo e a nos enxergar pelo que as outras pessoas falam que a gente é. Então, lembra que eu falei para vocês? Vocês saíram de fábrica um PC Gamer. Chegou na sua casa, sua mãe, seu pai, tua família nem sabe o que é PC Gamer. Usou você só como um computador para fazer trabalhinho de escola. Você cresceu achando que é um computador limitado para fazer trabalhinho de escola. Será que você vai usar e você sabe o potencial que você tem? Esse conceito é a sua autoimagem. Você escutou tanto e foi tão utilizado, tão pouco e tão limitado a sua vida toda, e foi falando, e tudo foi falando para você que você não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, que você acabou acreditando. E aquilo formou o quê? A sua autoimagem. O como as pessoas te enxergam, você adotou como uma verdade absoluta e leva para você. Esse é o primeiro bloqueio que tem, que é o que faz a diferença em um desbloqueio da reprogramação mental. Ou um dos princípios para você começar a reprogramar sua mente. É você enxergar que você saiu de fábrica com uma configuração para cumprir um papel, para cumprir um propósito, porém, em mãos erradas, você acabou fazendo outra coisa, falaram que você não era e não tinha aquele potencial todo, e você acabou se tornando uma pessoa limitada. Só que além de colocar os bloqueios da autoimagem, de falar o que você é, o que não é, todo mundo em casa, acredito que tem uma avó, uma tia, até mãe, né, pai,
Vamos falar o celular, tem o mesmo celular que a gente tem. Porém, eles entram em correntes, eles dão de link para eles, eles clicam. Dá 2, 3 dias, eles ligam para a gente e falam assim: meu celular está travando. Maravilha, vamos lá. Então, a pessoa tem o mesmo celular que você, sua tia, sua avó, o seu pai, de repente começa a mexer tanto no celular lá, começa a clicar naqueles links de corrente, começa a clicar naqueles sites que mandam de receita, ou de, olha o que fulano tá fazendo, olha o que ciclano tá fazendo, né, o que a gente chama de clickbait, né, e eles acabam compartilhando. Dá 1, 2 dias o celular trava, e é o mesmo celular que a gente. Qual que é a diferença? O que aconteceu? Né, são os bloqueios, são os programinhas, né, que não são nocivos, né, que são prejudiciais, que vão se instalando, né, porque eles vão acreditando em tudo que vê e vão guardando tudo para eles e vão transmitindo isso para a gente. Né? Então imagina isso, trazendo para o nosso lado, trazendo para nós, pessoas, o tanto de coisa que eles absorveram do mundo, o tanto de situações que eles julgaram certo, e eles não têm culpa, eles fizeram o melhor que eles puderam. Hoje nós vivemos numa era da informação que tudo que a gente quer saber, a gente procura, a gente pesquisa, a gente tem muito, a informação é muito rápida. E os nossos pais, os antigos, eles não tinham como saber de tudo isso. Então eu gosto de comparar muito a isso. Então, hoje, imagina tudo que eles acreditavam que era uma verdade absoluta, eles foram transferindo para a gente na infância. Foram transferindo para a gente naquela fase onde a nossa cabeça estava só retendo informação sem filtro nenhum de saber o que é certo ou o que é errado. Então, imagina o quanto de bloqueio, o quanto de, que é o que a gente vai acabar entrando daqui a pouco, o quanto de crença negativa que a gente tem, ou crença limitante que a gente tem em certos pontos da nossa vida, por conta de má interpretação, por conta de filtros ou vivências de mundo de uma forma diferente, que eles nos transmitiram isso e fazem com que a gente passe uma vida adulta ainda vivendo bloqueado, vivendo limitado por conta disso. Agora a gente vai falar outro bloqueio. A gente falou da autoimagem, a gente falou desses programinhas, né, que os nossos pais vão instalando na gente, que são as crenças limitantes, né? E tem também a nossa necessidade de aprovação. Aí entra assim, os nossos pais, como eu falei, gente, não é para vocês sair da live lá e falar assim, pro pai, pra mãe, pro familiar, não. Eu tô querendo dizer a forma como a gente é moldado, como a gente é estruturado, tá? Então, eles nos criaram da melhor forma e com todo o conhecimento e do melhor conhecimento que eles tinham disponíveis na época. E da mesma forma, os nossos avós fizeram isso com eles. Então, agora eu quero que vocês imaginem o seguinte. Você cresceu, vamos voltar lá pro computador. Você saiu de fábrica para ser um PC gamer. Chegou na sua casa, eles fizeram você acreditar que você é um computador de escola, limitado, só para fazer textinho no Word e planilha no Excel. E, de repente, você acreditou fielmente naquilo. E eles foram instalando vários programas que foram te bloqueando. Era bloqueio atrás de bloqueio, né? Que são as crenças limitantes. Aí, o que acontece? Você começa a se achar limitado, você começa a achar tudo aquilo, você começa a querer ter a necessidade de ser aprovado pelos outros. Por quê? Gente, vocês me ensinaram a ser assim, vocês me ensinaram que a vida é assim e eu preciso ser aceito. Se eu fizer algo diferente, eu não vou ser aceito. Porque como eu estou num ambiente que todo mundo falou que eu sou aquilo, quando eu começar a falar uma outra língua, começar a querer sair da bolha, eu não vou ser mais aceito pelo círculo social que eu estou. Aí é onde você começa a também se limitar. Por quê?
Quando você tem essa necessidade de aprovação, você tem a necessidade de receber amor, a necessidade de estar em sociedade, de ser aceito na sociedade. E muitas vezes o ser aceito é o fazer o que todo mundo faz. E o fazer o que todo mundo faz, muitas vezes não está de acordo com o que vai te fazer crescer. Não está de acordo com o que vai fazer você chegar para outro nível. E por muitas vezes, por necessidade de aprovação, você vive a vida ou o sonho que outras pessoas colocaram para você. Quantos aqui assistindo estão vivendo o sonho de outras pessoas, estão vivendo a limitação de outras pessoas e não estão vivendo o sonho que sempre quis? Qual é o seu desejo? O que você mais queria alcançar na sua vida, mais queria realizar, mais queria acessar? O que você queria se tornar e você deixou de fazer para não desagradar pai, para não desagradar mãe, para não desagradar tio, tia, avó, amigo, colega? Quantos de vocês deixaram de viver uma vida e estão hoje vivendo o sonho de outra pessoa? Por pura necessidade de aprovação. Quantos de vocês hoje deixam de se expor, deixam de se mostrar, deixam de se exibir por medo do julgamento? Que também é necessidade de aprovação. Quando eu me exponho, o outro me julga, eu não vou estar sendo aceito, então eu prefiro me esconder e não fazer o que precisa ser feito. Você já passou por isso? Olha, você tem uma oportunidade no seu trabalho, no seu emprego, você vai ter que fazer uma reunião, vai ter que apresentar um produto, você vai comandar uma equipe, você vai lá na frente. A pessoa trava. Por quê? Porque se eu falar, se eu gaguejar, o que vão pensar de mim? O que será que... se eu falar alguma coisa errada, vão me julgar? Quantas coisas na sua vida você deixou de alcançar por ter a necessidade de ser aprovado por alguém? E outra coisa, por quem você está querendo ser aceito faz a diferença na sua vida? Fazer a diferença no sentido de evolução, de dar um passo a mais. Às vezes você está com medo de ser julgado numa pessoa que não tem a vida, não tem o patamar de vida que você quer seguir. Eu quero ter uma vida de alcançar, eu quero ser empreendedor, eu quero ser empresário, eu quero ter o meu negócio próprio, eu quero me desenvolver, eu quero falar na internet, eu quero entrar para um mercado digital, eu quero ter altos ganhos. Aí você deixa de fazer porque a pessoa que está abaixo de você não faz nada disso que você faz e você fica com medo de ser julgado por ela. Enquanto todo mundo, todos os, como a gente costuma dizer nesse meio, todos os grandes players estão aí se mostrando, estão aí fazendo. Por quê? Porque é o software que roda na cabeça dele. O software e os programas mentais que ele tem na mente dele não o limita. Será que ele sabe que ele é um computador, um PC gamer, ou ele acha que ele é um computador residencial? Será que ele sabe o máximo de potencial que ele pode fazer? O máximo de potencial que ele pode alcançar? Será que ele tem a preocupação, ou realmente ele sabe, de quem ele é, a autoimagem dele? Como será que ele se enxerga se eu pedir para ele se mapear, ele se colocar na balança? Como que ele se estipula? Como que ele se denomina? E da mesma forma, será que as crenças, esses programinhas que nossos pais ficavam clicando lá, os clickbait da vida, que travam o nosso hardware, será que eles
ainda estão com esses programas ou eles já passaram o antivírus, já fizeram uma atualização no sistema dele, já eliminaram isso para tirar o máximo de proveito possível? Então faz essa reflexão. Eu quero que vocês depois façam essa reflexão e pensem bastante sobre isso. E como que a gente pode enfrentar tudo isso? Eu costumo dizer que o ser humano ficou muito para trás. Nós criamos a máquina, nós criamos o computador, de tal maneira que nós replicamos o nosso cérebro no funcionamento de um computador, no funcionamento de um software, no funcionamento de uma inteligência artificial. Porém, o que acontece? Hoje, qualquer equipamento, as atualizações dele são constantes. Todos os computadores, todos os celulares, se não é uma vez por mês, é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eles identificam as falhas, criam um novo programa, um novo software e manda a correção daquilo e se aperfeiçoa para chegar na melhoria. O homem criou a máquina para chegar nesse ponto de evolução e faz isso a todo momento. Quantas vezes você olha para o seu passado, olha para as suas falhas, olha para os seus bloqueios e atualiza o seu sistema, e atualiza a sua mentalidade, atualiza o seu software mental para você chegar no seu resultado? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Qualquer computador, qualquer celular, de 15 em 15 dias vem uma atualização. Porém, vamos falar primeiro dos drivers mentais. O que seriam os drivers mentais? Que a gente tem que manter atualizado. Os drivers, para quem não conhece a parte de computação, todo o periférico, para ele rodar 100% da capacidade dele, ele precisa ter o driver instalado específico para ele. Se você não tem o driver específico para ele, ele vai rodar um similar do Windows. Vai lá, o Windows ele vai pegar um driver genérico, um que funciona para todo mundo, ele vai instalar ali e vai fazer com que o seu teclado rode, que o seu joguinho rode. Porém, quando a gente não usa o driver correto, o driver específico para o periférico que você está utilizando, você não consegue usar 100% da capacidade dele. Os drivers mentais, que a gente chama, eles são também, eu gosto de comparar muito às nossas crenças, e aos nossos valores. Então, o que são as nossas crenças e os nossos valores? A gente tem um sistema de representação que a gente interpreta o mundo, passa pelos nossos filtros de vivência e pelas nossas experiências do passado a gente dá um significado. Então, eu gostaria que vocês, um exemplo, se você fala a palavra pai, mãe, para você pode ter um significado, para mim pode ter outro, pro quem está na live, pro Vitor pode ter outro, pro Jonathan pode ter outro. Mas como assim pode ter outro? Simples. Será que a mesma forma que a minha mãe e o meu pai me criou, o Vitor teve a mesma criação? Será que a mesma forma que meu pai e minha mãe me criou, o Jonathan foi criado da mesma forma? As experiências que eu tenho quando alguém fala mãe, então eu capto a informação, capto a audição mãe, meu cérebro interpreta aquilo ali, ele vai para o meu banco de dados, compara com os meus filtros de referência, de experiência de vivência do passado e me devolve a informação do que essa palavra mãe me representa. Esse é um driver mental. É o driver mental do Caio. Porém, a gente na programação neurolinguística, a gente fala que nós não vivemos a realidade, nós vivemos a interpretação da realidade. E quando a gente fala dos drivers, que são as nossas crenças, que são as nossas interpretações de mundo, que passam por esses filtros das nossas experimentações, das nossas experiências,
Será que a gente está dando o significado certo para algumas palavras? O que é o dinheiro para você? O que é empreender para você? O que é ter o próprio negócio? O que é ter sucesso para você? Uma crença muito bacana, que a gente fala que às vezes é um driver mental, empresário não tira férias. Será? A partir do momento que você vira empresário, você para de viver? Todo empresário é assim? Todo empresário de sucesso tem que ter essa vida? Isso é uma realidade ou é uma interpretação que você tem do mundo? É um referencial que você viu uma pessoa específica falando, você pegou ela como modelo, como padrão, colocou na sua mente, que toda vez que alguém falar essa frase, você vai comparar com aquela pessoa específica e vai devolver como resposta. Aí você é uma pessoa que quer vivenciar, que tem o valor de curtir a vida, de aproveitar a vida, de ter o prazer da vida, de aproveitar as férias. Será que você, tendo esse driver mental de empreender, de ser um empresário, será que você vai se dispor a abrir uma empresa, abrir um negócio? Ah, fazer investimento é muito ruim, você pode perder dinheiro. Todas as pessoas que estão hoje no mercado, né, financeiro, todas as pessoas que têm posses hoje, têm seus investimentos em bolsa de valores. E por que a gente criou essa representação, essa crença que investir em bolsa de valores é perder dinheiro? De quem que veio esse referencial? Ah, meu pai falou que investir na bolsa é arriscado. Quanto que seu pai tem na conta hoje? Quanto que o milionário lá tem? Quanto que ele tem na bolsa? Ah, dinheiro na poupança é o mais seguro. Quem viveu no finalzinho dos anos 80 para os anos 90, será que guarda dinheiro na poupança hoje? Não estou falando que é ruim guardar dinheiro na poupança, mas talvez as pessoas que experimentaram aquela vivência do Collor, que ele arrancou todo o dinheiro, né, da poupança das pessoas, será que hoje elas deixam dinheiro parado no banco? Ou elas julgam o mundo, julgam as experiências que ela tem, julgam ao redor dela pelas experiências e pelos filtros que ela vivenciou? Tá fazendo sentido para vocês? Então, uma das maneiras de a gente reprogramar a nossa mente é atualizar esses drivers, é começar a pegar o real significado das palavras, o real significado das vivências, não colocar a nossa vivência como uma verdade absoluta, que o nosso mapa não é território. E a partir daí, nós criamos, reprogramamos nossa mente, damos novos significados, instalamos os drivers certos para que a gente consiga rodar 100% do nosso potencial. Ah, Caio, mas eu não sei a mentalidade certa. Eu não sei como que eu vou fazer. É por isso que existe a reprogramação mental. É por isso que a gente está aqui hoje. É por isso que a gente vai estar auxiliando, e eu estou aqui para abrir a mente de vocês sobre o que é preciso ser feito para que vocês consigam chegar a um nível diferente. Eu queria, por exemplo, eu queria falar tópico a tópico aqui, mas vai uma semana inteira. Então, eu espero que tudo que esteja falando aqui para vocês esteja fazendo sentido para vocês. Esteja abrindo a mente de vocês. Hoje eu estou plantando uma semente para que você escolha os frutos.
Então, vamos lá. A gente pensa que tem mais, que tudo parou por aí? Não. Vamos dar sequência aqui. E pessoal, ó, todo esse conteúdo que eu estou falando aqui com vocês está no meu livro Software da Mente. Lá também tem os exercícios, tá? Então, quem quer fazer alguns exercícios que estão lá no livro, tem a parte ali que dá para você escrever, dá para você estar fazendo todo ele. Vamos para outra parte. No computador, num sistema operacional, nós temos a memória RAM. O que seria a memória RAM? Às vezes vocês estão me achando técnico demais, porém eu sou programador de computador, eu sou formado em programação de computação, né? Isso lá atrás, né? Muito tempo atrás. Então, muitas dessas linguagens de computação eu entendo porque eu fiz formação, eu tenho essa vivência lá no passado, mas hoje se atualizou tanto que eu estou meio perdido já em programação, o software que usa. Hoje mudou tanto porque se atualiza tanto que eu já fiquei para trás, porque eu não me atualizei, né? Então, o que seria a memória RAM? Voltando para o nosso contexto. A memória RAM é tudo que faz um computador ou um celular abrir várias tarefas ao mesmo tempo e dar conta dessas várias tarefas. Então, imagina você que você está lá na internet, você abre uma página do YouTube, de repente você abre uma página do Google, de repente você abre o programinha de música e você vai abrindo várias páginas. Até chegar o momento que seu computador começa a ficar lento, porque você abriu tanto programa ao mesmo tempo e não fechou, que o seu computador começa a perder o quê? Desempenho. Ele começa a cair o desempenho dele. O que isso acontece na nossa mente? Muitas das vezes nós passamos por vivências, nós passamos por situações emocionais que causam um impacto tão negativo na gente que nós abrimos algumas janelas na nossa mente, no nosso software mental, e essas janelas nós não conseguimos fechar, porque ela gerou um impacto emocional tão grande que elas começam a ficar tudo abertas. Então, eu acredito que já tenha acontecido com vocês, em algum momento, quando vocês estão usando o celular ou estão usando o computador, está assistindo um filme ou vai abrir uma foto, de repente aquela foto trava, aí você clica no fechar, você não consegue, você clica no minimizar, não consegue, chega uma hora que você tem que resetar o computador, né? Resetar, desligar e ligar o computador de novo para ver se volta. Isso tudo acontece também na nossa mente, nas nossas conexões neurais. Quando você passa por uma vivência, passa por uma briga, por uma discussão, por algo que te causa muita dor, por uma vivência muito, muito ruim, você vai abrindo essas imagens mentais e se você não consegue fechar e não consegue resolver essas imagens, elas vão ficando tudo que alojadas na sua memória RAM. Elas vão ficar fazendo com que você fique remoendo aquelas vivências e você não consegue dar seguimento na sua vida usando a total capacidade mental que você tem, porque você está simplesmente com várias janelas abertas, que não precisa estar mais. Então, eu quero que você faça também uma autoanálise. Quantos de vocês têm janelas abertas e situações lá de trás? Alguma briga, algum conflito, algum impacto emocional que você teve, algum trauma? Quantos de vocês não passaram por alguma situação nesse sentido e não fechou essa janela? E sabe o que vai acontecendo? Se for uma janela ou uma pessoa específica, quanto mais você vai tendo situações com a pessoa, você vai remontando essas janelas uma em cima da outra sem fechar. E tem um exercício que eu faço, principalmente nos atendimentos de programação, né, que eu chamo do Ctrl-Alt-Del, que a gente vai fechando as janelas, mas vai chegando numa hora ou outra que a gente chega numa janela que não fecha, a não ser que a gente dá o Ctrl-Alt-Del e força o fechamento dessas janelas. Que são situações que a gente fica o quê? Remoendo, são pessoas que a gente precisa perdoar e não perdoa.
situações que a gente precisa se perdoar e a gente não se perdoa e a gente acredita que a gente tem que sofrer o resto da vida. Então, nós temos que fechar as nossas janelas, nós temos que fechar tudo que está travado no nosso sistema para liberar essa memória RAM para a gente conseguir agir no dia a dia com o maior potencial que a gente tem. A gente precisa vivenciar e ter essa potência em alto nível, mas para isso a gente tem que fechar a janela. E isso eu quero desafiar vocês. Que vocês comecem a avaliar as janelas que vocês têm abertas no seu sistema, que está ocupando uma memória RAM do seu sistema que não era para ocupar. Quanto de coisa já era para você ter alcançado ou tá fazendo e não tá porque está ocupando memória RAM? Já chegou a acontecer com você de você, para abrir um programa, você tem que fechar todos os outros que estão abertos para você poder abrir aquele programa específico? É o que acontece na sua mente. Porém, a gente não faz o quê? A gente não fecha os programas, a gente prefere remover, a gente não perdoa, a gente não tem o hábito do perdão, a gente não ressignifica. E quando a gente não perdoa, a gente vive muito onde? Lá no nosso passado. E todo computador também tem um histórico do passado. Você vai lá no seu navegador, tem um histórico, não tem? Do que você acessou, do que você vivenciou. Quantas vezes a gente tem que, a partir do momento que a gente vai iniciar algum programa, iniciar algum aplicativo, ele fala assim, você autoriza a enviar o histórico de falhas para o fornecedor? O que é isso? É o histórico do sistema. Mas para que serve? É o nosso passado. Mas aí entra outra crença. Como que você avalia o seu passado? É o driver mental do passado. A palavra passado. Qual que é o driver mental que está instalado na sua cabeça sobre o passado? Se você olha o passado, vê todas as suas situações e fica se remoendo, se culpando, se lamentando, sinto muito, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí, como eu disse, o homem cria a máquina tão perfeita, copiando o cérebro de maneira tão perfeita e não faz igual ele utiliza a máquina. Porque o homem precisa do histórico de falhas para que ele crie versões atualizadas que não cometam os mesmos erros, para que ele aprenda com erros do passado e a partir de hoje comece a fazer diferente, comece a identificar aonde foi o erro, aonde foi a falha. Para isso que serve o nosso histórico, para isso que serve o nosso passado. Não existe fracasso, existe resultado. Você vivenciou algo, você tentou, você se dispôs a alcançar algo. Se não deu certo, ótimo, você aprendeu como não fazer. Você já sabe que daquela forma você não pode fazer de novo, então você tem que fazer de um jeito diferente. Mas se não deu certo, você já colocou aquilo como uma verdade absoluta, que não é para você, que você não é capaz, que você isso, que você aquilo, e não se propôs a adquirir o conhecimento necessário para fazer diferente, enfrentar aquela situação e chegar num resultado diferente, esse histórico não serviu de nada. Então, olhar para o passado sem se lamentar, sem ter essa visão de pena, você não precisa ter pena de você. Cara, se você no passado se arriscou e falhou, parabéns, você tentou. Você já sabe como não fazer, ou você já tem um histórico, você já criou um banco de dados do que você pode e não pode fazer. O que você não pode é continuar errando na mesma coisa. Ah, veio uma nova atualização, continua o mesmo erro. Veio a nova atualização, continua o mesmo erro. Aí você, de tanta repetição, de tanto você repetir o mesmo erro, você vai criando o quê? Um convencimento de que aquilo é uma verdade absoluta, que você não é capaz de fazer.
mas você só não é capaz de fazer porque você ainda está fazendo da mesma forma. Você ainda não se propôs a fazer o diferente, você não avaliou os resultados para aplicar as melhorias necessárias no que você precisa. E tem pessoas que, além de não olhar para o histórico do passado como algo positivo, elas criam uma visão do futuro onde tudo vai dando errado. Onde como ela não se sente capaz, ela não se sente competente de chegar num resultado, num determinado resultado, num determinado objetivo, ou algumas preocupações que estão acontecendo no dia a dia dela hoje, ela começa a criar imagens mentais de sofrimento, de ela falhando no futuro, e não chega no resultado. E aí começa o quê? Criar ansiedade. A nossa mente, ela não distingue imaginação, o imaginário do real. Então, quando você roda, quando eu falo imagens e filmes mentais, é o nosso processo de como são formados os nossos pensamentos, tá? Reprogramação mental. Quando a gente vai reprogramar a mente, a gente atua muito onde? Na captação do mundo da pessoa, que são os nossos 5 sentidos, é a visão, a audição e o sinestésico. Sinestésico é tato, né? Paladar, tato, olfato. Então, se nós captamos o mundo externo através dos nossos sentidos, através de imagens e sons, quando a gente se vê no futuro, a gente cria uma imagem mental do futuro. A gente cria um filme nosso no futuro, falhando. A gente cria um filme nosso passando dificuldade. Aí eu falo assim para vocês conseguem assistir um filme de terror e deixar esse filme de terror girar todo momento na sua casa? Um filme de terror que gera um impacto emocional muito negativo? Ó, o Fabinaldo colocou ali, ó, imaginar que já conquistamos algo é a forma de programar a mente para chegar nesse resultado. Sim, é o que eu vou chegar agora. Fabinaldo, ó, no meu livro eu utilizo o termo laboratório versão beta. O que é a versão beta? É isso que você colocou. Todo programa, todo computador, todo software, a gente tem que utilizar as nossas visões do futuro para se planejar, para se organizar. Como que funciona? A versão beta em termos da programação, da computação, da parte de celular. Eles pegam determinados usuários, eles visualizam as melhorias que podem ter no celular, no computador. Eles imaginam o que pode ter e desenvolvem. Mas antes de soltar para o mercado, eles selecionam alguns usuários para testar. Então, qual que é a melhor forma de a gente utilizar essa visão do futuro? É você visualizar no futuro tudo que você quer planejar e quer fazer e analisar no futuro as falhas que podem ocorrer. Não se visualizar fracassando, não se visualizar derrotado, e sim pensar no seguinte: bom, eu tenho um objetivo que é chegar ao ponto B. Para que eu chegue lá, eu preciso passar por esse caminho. Se eu for pelo caminho A, pode ser que eu encontre uma ponte quebrada. Tá, qual que vai ser a minha alternativa? E tudo isso você vai descobrir onde? No seu programa beta, quando você se permite a fazer a sua visualização do futuro, a imaginar alternativas, porque aí você já cria um planejamento para que quando você vai colocar o sistema para rodar na mão do usuário final, que somos nós, que é o seu presente, você já está com a versão mapeada e atualizada.
e sem falhas. Pode ser que vai acontecer alguma falha que você não conseguiu mentalmente identificar, vai, mas só que pelo menos você já criou estratégias mentais para você chegar no seu resultado. Então, o que eu quero dizer aqui hoje é que quando a gente fala em reprogramação mental, a gente tem que enxergar o passado como um histórico de falhas para correções, né? Não um histórico de falhas, fracassos para a gente remoer e se culpar e se julgar. É um histórico onde a gente olha para eles, a gente visualiza tudo aquilo e fala assim, cara, se eu fiz dessa forma, hoje eu tenho que fazer diferente para chegar num resultado diferente. Então a gente olha o que a gente não pode mais fazer para fazer o diferente hoje. E olhar para o futuro quando a gente se planeja, quando a gente tem objetivos, metas, a gente se projeta para o futuro e a gente começa a ver possibilidades, onde pode dar errado, onde pode dar certo, quais são as pedras que vão surgir no nosso caminho, como que a gente pode solucionar essas pedras. Isso vale a pena a gente pensar no futuro. Mas se você ficar com algo no presente, o que você está sofrendo no presente, se visualizar sofrendo, fracassando no futuro, isso vai te gerar o quê? Ansiedade. Mas se você faz da sua mente o uso correto desse planejamento, né, dessa projeção de identificar pontos falhos, né, que seria a versão beta, você vai ter o resultado. É o imaginar que nada vai ser lindo e maravilhoso, tudo certo, mas imaginar que vai ter pedras no caminho. Tem algumas pessoas que estão acompanhando a live que trabalharam comigo no mercado e eles sabem que muitas das vezes, quando a gente fazia algum planejamento para, vai dar muito movimento em tal semana, vai dar muito movimento em outra, final de ano, eu gostava muito de colocar, às vezes, não é que eu tinha um olhar pessimista, mas eu tentava olhar no futuro e identificar todos os gargalos que poderiam ter no futuro, para eu já conseguir no hoje resolver, para quando chegar a situação em si, que é a situação que eu não poderia falhar, que a gente precisava que rodasse tudo perfeito, eu já tinha traçado estratégias antecipadamente para quando o problema acontecesse eu já estar com a solução. Então essa é a forma certa de você pensar no futuro. Tá fazendo sentido para vocês? Qualquer coisa, vão falando aí, vão deixando pergunta que eu vou respondendo, a gente vai falando. Maravilha, vamos dar sequência então. E qual outra coisa que a gente precisa ter em um computador? Né? Um programa que é essencial para um computador funcionar e funcionar da maneira correta. Alguém se arrisca? Então, pessoal, ó, um programinha que não pode faltar em todo computador, em todo sistema e na nossa mente também é o quê? O antivírus. O que seria o antivírus? São os seus pensamentos fortalecedores. Porque a todo momento, lembra que eu estava falando lá no início dos nossos bloqueios comuns do sistema, que é os nossos pais, das nossas crenças, né? Lembra que um computador sem antivírus, que é algo que não vai barrar os programinhas maliciosos de atrapalhar o nosso desempenho, o computador também vai travar. Porque a todo momento vão colocar... A informação hoje está tão grande que a todo momento chega pessoas que pensam de formas diferentes, de crença diferente, querendo convencer a gente que a maneira a visão de mundo delas é a correta, que a visão de mundo delas é a certa, né? Que são aqueles programinhas que mais nos atrapalham, que se a gente não tiver um antivírus, que é uma mentalidade forte, uma mentalidade preparada para entender isso serve para mim e isso não serve, isso vale a pena eu guardar, isso não, isso aqui não me pertence, isso daqui não faz sentido,
Ah, a pessoa me xingou disso, 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 daquilo, é verdade? Não, teu antivírus tem que barrar, teu antivírus tem que travar. E para isso é o quê? É a sua mentalidade, é os seus pensamentos. É o como você se alimenta dos seus pensamentos, o que você coloca para dentro em forma de pensar. É a forma que você pensa de você. É a forma que você enfrenta os sabotadores. Nós temos também, uma coisa que eu acabei pulando, toda essa vivência na nossa infância vai criando mecanismos de defesa, pensamentos de mecanismo de defesa, que até uma determinada fase da nossa vida, principalmente na nossa infância, ele acaba sendo útil, porque eles nos preserva de qualquer impacto emocional negativo. Quando a gente chega na vida adulta, o certo é a gente esquecer desses programas, porque a gente já está numa maturidade emocional, porém a gente não esquece, a gente acaba levando isso para o resto da vida. E se a gente não se atualizar e não notar que isso está acontecendo, a gente vai fazendo o quê? A gente vai nos sabotando, porque eles são sabotadores dos nossos comportamentos. Então, nós temos vários pensamentos ou diálogos internos que mais nos sabotam do que nos apoiam. Por quê? Lá na nossa infância, ele fazia com que a gente não se expunha, que, olha, você tem que ser perfeito, porque se você não for perfeito, você vai tomar bronca disso, você vai tomar bronca. Você hoje virou um perfeccionista. Você acha que se você não fizer tudo pelos outros, você nunca vai ser aceito no ambiente escolar. Aí você cresceu um adulto que não sabe falar não para as pessoas. Existem muitos outros sabotadores. Isso daria uma outra aula aqui, mas esses são alguns exemplos. E o que vai fazer barrar esses sabotadores? Também o nosso antivírus. É a nossa mentalidade. É os nossos pensamentos, são as palavras que a gente fala no dia a dia. Quais são as palavras que você usa no dia a dia? Lembra que eu falei que palavra tem significado, que toda palavra tendo significado são os drivers que traz uma crença. Então, se você se repete muito, nossa, como eu sou burro, nossa, como eu sou burra, nossa, eu sempre erro, nossa, eu nunca aprendo. Se você se repete isso todos os dias, você está se instalando programas e vírus todos os dias. Quanto mais você se repete, mais você se comporta e mais normal você acha que você é. Aí você vai precisar fazer algo que demanda de um intelecto um pouco maior, de usar um pouco mais a inteligência, ou algo que você sim é capaz. Mas você usou o seu filtro por um fator específico que você fez errado, você se julgou incapaz e você já colocou aquele filtro que você, a partir daquilo, não é capaz de fazer mais nada. Que você é um ser limitado. Você não é limitado, você simplesmente não sabe fazer. Mas o não saber fazer não é sinal de burrice. É sinal de que falta a informação. E você não sabendo fazer e sabendo que você sim é capaz de aprender qualquer coisa, é só ir buscar a fonte. Onde eu posso aprender? Quem que faz? Quem que já está fazendo, está tendo resultado que pode me ensinar? Então, a partir de hoje, parem de se achar limitados. Parem de se chamar de burros. Pare de se alimentar de palavras daquilo que você não é. E quanto mais você se alimenta de palavras daquilo que você não é, você alimenta os que estão à sua volta. E vocês vão ensinando eles a agir da mesma forma. E a pensar, né, e construir uma autoimagem da mesma forma. Você que é pai, você que é mãe. A gente pensa que as crianças não absorvem nada do que a gente fala. Ah, não, é conversa de adulto, eles não entendem. Uma ova que não entende. É um CDzinho ali, ó, que está gravando até os 7, 8 anos de idade, está gravando tudo que a gente fala, que é onde forma a nossa personalidade. Quem você é hoje é tudo aquilo que você escutou enquanto você achava que você não entendia de nada. Formou seus valores, suas crenças e daquela forma seus filtros, e por isso você se comporta da forma que você se comportou hoje.
Então, você que é pai, você que é mãe, cuidado com o que você fala dentro de casa. Porque você hoje é o programador dos seus filhos. Então, outro princípio, instalar um antivírus forte, uma mentalidade forte, um pensamento forte. Para quê? Para que você evite colocar vírus para dentro. Além do vírus, o que a gente tem que fazer nesse nosso sistema para que ele rode com maior potencial? O computador tá ali. Eu falei logo no início, quem não estava na live, né, explicando a diferença de hardware e de software, que o hardware são os periféricos, que são as peças. Deixa o computador na poeira lá para ver se ele não trava. Deixa ele exposto ali, deixa as peças, deixa os hardwares ali no meio da sujeira, no meio de, de poeira, para ver se ele não trava. Você pode ter o melhor software do mundo, mas se você também não fizer uma boa manutenção no seu hardware, você também não vai ter alta performance. Caio, o que você quer dizer com isso? Como você está cuidando do seu corpo? Como que você está cuidando da sua alimentação? O que você está colocando para dentro? Como que você está fazendo? Você faz atividade física? Você se movimenta? O melhor software do mundo com um corpo doente, sabe o que acontece? Vira o pior software do mundo. O melhor corpo do mundo com um software bugado vira o corpo mais bugado do mundo. Mente e corpo, eles formam um mesmo conjunto. Então, se você quer ter uma mente forte, você vai ter que ter um corpo forte. Se você quer ter um corpo forte, você precisa ter uma mente forte. Eu não estou querendo dizer corpo forte no sentido de ser de você ir para academia e ser bodybuilder. Não. Mas é você ter uma qualidade de vida, ter uma vida saudável, é ter hábitos saudáveis, ter uma alimentação saudável, tomar cuidado com excessos de bebida alcoólica, excessos de cigarro, fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada, vai dar uma andada, porque cuida do seu hardware, cuida do seu corpo, porque de nada adianta. O que é a sujeira de um hardware, né, que a gente está falando? É o alimento que você põe para dentro. Se de vez em quando você não vai lá, não passa um pincelzinho, não assopra, não tira a poeira, o que acontece? Ele trava. E da mesma forma é o nosso corpo. Então, gente, a gente falou já de muitos temas aí, né? Então a gente começou ali, ó, né, do software, hardware, identidade, os bloqueios, né, necessidade de aprovação. Já falou de atualizar os drivers, né, de fechar as janelas, né, que fazem com que a gente remoe e não alcança, não tem uma vida até mais leve, né? Falamos de olhar o passado como aprendizado, né, e o futuro como planejamento para a gente conseguir chegar nos nossos objetivos. Falamos dos antivírus, falamos do hardware. E será que agora, né, depois que eu falei tudo isso, vocês conseguem entender a importância de atualizar o sistema? Qual é a importância de atualizar o seu software? Analise o seu software hoje. Qual que é a importância dele hoje? Analisando os resultados que você tem, como que você acredita que atualizando o seu software você consegue chegar no resultado? Você consegue ter um resultado mais satisfatório? Você acha que é importante? Você acha que não é importante? Coloca para mim no chat. E como que a gente pode, além de fazer essas atualizações, que a gente falou muito aqui, né, das formas, né, dos princípios da reprogramação mental, a gente pode escolher muito bem quem? Os nossos programadores.
Ao longo da nossa vida, lá na nossa infância, como eu falei, a gente não tinha escolha dos nossos programadores. E como eu disse, eles fizeram o melhor que eles podiam naquela época. Eles não estão errados em nenhum momento. Você pode ter certeza que naquela época, nas condições que eles tinham, eles foram os melhores programadores. E quem que são os nossos programadores hoje? São as pessoas que você mais convive. Porque as pessoas que a gente mais convive, a gente acaba adotando crenças, a gente acaba adotando comportamentos e acaba adotando um conjunto de comportamentos ali coletivo que a gente acaba se tornando igual. A gente costuma falar que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, você olha seus resultados e olha as pessoas que você mais convive. Se você não está gostando dos seus resultados, está na hora de você mudar de círculo, mudar de ciclo de convivência, mudar de ambiente. Escolha programadores novos. Porque se você quer ter resultados diferentes, você vai demandar andar com programadores diferentes, andar com pessoas que têm resultados diferentes do que você tem, andar com pessoas que têm um determinado resultado que você quer chegar e você ainda não chegou, para que você aprenda o caminho e comece a pegar a mentalidade daquela pessoa, comece a entender como aquela pessoa age nas dificuldades, comece a entender como que aquela pessoa enxerga o que é um investimento, comece a entender como que aquela pessoa chegou onde ela chegou. Às vezes a gente se depara com alguns mentores que eles falam assim, e cobram caro por isso, e com razão, que eles falam assim, eu não vendo o início, eu vendo tudo aquilo que eu já passei. Tudo aquilo que a pessoa vai errar, eu já errei. Então, quando a pessoa me contrata, ela pode ficar despreocupada que ela não vai errar tudo aquilo, porque eu já errei, eu vou ensinar para ela daqui para frente. Então, escolha as pessoas com que você anda. Ah, Caio, mas no meu convívio é tão difícil. Escolha os livros que você lê. Escolha os autores que você lê. A hora que você olha uma rede social, escolha bem as pessoas que você segue. Hoje a gente fala e usa muito o termo dos influenciadores. Quem são os influenciadores que você está mais vendo dia a dia? Tem tanta gente que acaba vendo vídeos e nada contra. A gente costuma dizer, e desculpa ser até duro, cada um tem a vida que merece. Se você acompanha vídeos no seu dia a dia, conteúdos que não te levam a pensar de uma maneira diferente para um crescimento pessoal, você vai ficar naquela mesmice, dali para pior. É o máximo que você vai chegar. E aqueles são o quê? Os seus programadores. E assim, você está ensinando isso dentro de casa para todo o seu contexto, todo o seu convívio familiar. Então, para que a gente mude o nosso sistema e atualize o nosso sistema, a gente tem que escolher muito bem os nossos programadores. E para encerrar, uma das coisas que eu gosto muito de falar também é que a gente tem que ter um pacote Office instalado dentro da gente. E o que é esse pacote Office? São os programas essenciais que a gente precisa desenvolver. Hoje, se você quer fazer uma reprogramação mental sem você estudar inteligência emocional, é a mesma coisa que um computador não ter Word, não ter um editor de texto. Aprenda a modelagem. A modelagem é uma técnica da programação neurolinguística onde você se espelha na outra pessoa e você adota os comportamentos, você adota as crenças que aquela pessoa tem, você começa a enxergar a visão de mundo daquela pessoa e começa a entender o porquê ela chegou naquele resultado. E você começa a ver que você também pode. Outra ferramenta, a própria programação neurolinguística. De acordo com o passado, muitas pessoas acreditavam que a programação neurolinguística somente era para vendas. Mas não, tudo isso que eu estou falando hoje para vocês é programação neurolinguística. Quantas pessoas em atendimento terapêutico eu já não atendi que liberou trauma, liberou fobia?
Por quê? Porque a gente aprende como a nossa mente funciona, a gente aprende como as nossas conexões neurais funcionam, como que são formados os pensamentos, como que são formados as emoções, né, no caminho da memória, na conexão neural, e como que são formadas as impressões da emoção na memória, e a gente consegue liberar a pessoa daquilo que ela acreditava que ela nunca poderia se salvar daquilo, que ia ter que conviver com aquilo a vida inteira. E coisa muito simples, coisa de 2, 3, 4 sessões. Aprenda sobre vendas. Você tem que aprender a vender, porque você se vende. Aprenda a desenvolver sua comunicação. Então, são vários programinhas básicos que você tem que se instalar para que você também chegue a um outro nível, uma outra parte do processo. Numa outra fase. Você tem que se permitir. Porque não adianta nada. Eu falei aqui, né? Fiquei 1h15 aqui falando, né? Dando bronca. Às vezes eu costumo falar que eu sou um pouquinho bruto. De repente baixa um trem aqui que eu saio dando bronca em todo mundo sem merecer. Mas é questão de fazer vocês visualizarem o mundo de uma forma diferente. A gente, imagina que eu venho aqui e fico assim, ah, tadinho, coitado, é assim mesmo. Não, gente, a gente tem que mostrar a realidade. A pessoa que vem aqui e só passa a mão na cabeça, ela não faz com que você evolua. Ela não faz você chegar em outro nível. Então, pessoal, o que vocês acharam desse conceito, desses significados da reprogramação mental, desses princípios básicos da reprogramação mental? O que você tem aí para falar? Quer comentar